Será que tudo que a gente se lembra é real? Hoje a gente vai te falar um pouco sobre essa questão das falsas memórias. Muita gente já ouviu o termo, mas nem todo mundo conhece de fato o que querem dizer as falsas memórias. Será que elas são a mesma coisa que mentira? A gente vai descobrir agora. Então, antes de falar sobre isso, é essencial saber o que de fato é memória. Quando a gente está falando sobre memória, a gente está falando diretamente sobre a capacidade desse processo de associar a retenção e a recuperação de informações. Então, quando a gente está falando de memória, o que a gente quer, na verdade, é voltar a experiências passadas para utilizá-las no presente. Então, seja no discurso, seja na execução de alguma atividade. Então, quando a gente se lembra, a gente faz exatamente isso. A gente volta lá no passado e a gente usa essa informação para o presente. E esse processo, ele não é perfeito. Por quê? É um processo subjetivo e, por isso, ele pode levar a erro. E esses erros são mais de um tipo de erro que existem de memória. Um deles é justamente as falsas memórias. Lembrando que é um processo subjetivo, significa que cada pessoa faz de um jeito diferente e os momentos que você lembra estão associados, claro, às suas experiências. Então, quando a gente fala de falsas memórias, é importante lembrar que essas são lembranças de eventos que não ocorreram ou situações que não foram presenciadas por você, mas também podem ser lembranças distorcidas de algum evento. Toda vez que a gente fala de falsas memórias, eu quero que você pense em lembranças distorcidas. Porque, na verdade, nem sempre as falsas memórias são 100% irreais. Elas podem justamente ter esse elemento aí. Mas por que essas falsas memórias ocorrem? Vamos descobrir agora. Primeiro, porque pode vir da sugestão de outras pessoas. Então, eu estou falando sobre alguma coisa e a forma como aquela pessoa está interagindo comigo faz com que eu lembre de coisas que de fato não ocorreram. Então, de certa maneira, essas memórias que eu estou falando sobre podem ser sugeridas. Outra possibilidade também é junção de memórias verdadeiras. Por isso que eu falei aqui que tem essa questão da lembrança distorcida. Você pode pegar duas coisas que realmente ocorreram e transformar em uma que não ocorreu. E a outra questão também é a interrogação evocativa, que é muito associada à sugestão de outras pessoas. Se você está falando com alguém, aquele colega seu, que vai contar sobre aquela festa que você foi, que você não lembra muito o que fez, dependendo da maneira como seu colega te interroga, como ele faz as perguntas para você, se for de uma forma evocativa, é muito provável que você se lembre de coisas que provavelmente você não fez. Ou seja, é muito provável que você relate falsas memórias. Então, o porquê que esses erros ocorrem estão associados a esses três processos aqui. Mas não são os únicos processos. Podem ter também outros processos envolvidos no fato de você ter criado essa falsa memória que você relatou. Outra coisa importantíssima é lembrar que as falsas memórias são diferentes de mentiras deliberadas. Por isso que eu falei para vocês perguntei para vocês se as falsas memórias são mentiras. E eu espero que você de casa tenha gritado que não, porque na verdade falsas memórias têm uma grande diferença de mentiras. Quando a gente está falando de falsas memórias, a gente está falando sobre uma coisa que a pessoa realmente acredita que ocorreu. Vou colocar assim, ó. Acredita. Então, quando a gente está falando de falsas memórias, a pessoa acredita que aconteceu. Mas, quando a gente está falando de mentira, aí a pessoa, ela sabe que aquilo não ocorreu, ela tem noção de que aquele elemento não é uma coisa que ela está puxando da memória, ela está criando, vou colocar de criação. Então, ela cria aquele elemento, ela cria aquela história com alguma função para ela naquele momento, seja sair de uma enrascada, seja qual for. Mas quando a gente fala de falsas memórias, a pessoa realmente acredita que viveu aquela situação. Então, se alguém relata para você uma falsa memória, é muito provável que ela acredite realmente que se lembre daquilo ou que tenha vivido aquele evento. É bem importante diferenciar de uma mentira. Quando a gente fala assim, é interessante lembrar da onde as falsas memórias vêm. A gente viu um pouquinho por que elas ocorrem, mas as memórias falsas, elas têm duas vias de ocorrência. A primeira, elas podem se originar de maneira espontânea. Nesse caso aqui, a gente tem falsas memórias que são criadas internamente. Lembra que eu falei que a memória em si, o relatar uma memória, é uma questão subjetiva, né? Então, nesse momento, a gente está justamente entrando nessa parte espontânea das falsas memórias, que é a criação daquele evento, a compreensão daquele evento e como você o relata. Então, aconteceu uma coisa no passado, você compreende daquela maneira e isso, de certa maneira, evoca em você certas coisas que você cria uma falsa memória com aquilo.
e outra também é implantada. Quando a gente fala de uma falsa memória implantada, a gente está falando aí aquelas que têm origem em uma sugestão interna. E é muito interessante porque para uma falsa memória ser implantada, ela não pode ser uma sugestão completamente desassociada do que de fato ocorreu. Ela tem que ser, de certa maneira, associada ao fato que ocorreu, mas distorcida. Por isso, isso tem uma grande consequência, isso aqui tem uma grande implicação para o pessoal que trabalha com a área jurídica. Pense que você vai trazer um testemunho de uma criança que sofreu abuso sexual, é muito provável que ela tenha falsas memórias se ela tiver algum tipo de informação implantada. Então é muito interessante que o psicólogo que trabalha nessa área tenha um bom conhecimento de falsas memórias, das vias em que elas ocorrem, dos processos cognitivos envolvidos, para que saibam de fato discernir as falsas memórias das verdadeiras. Então agora a gente vai fazer uma questão para ver se você realmente entendeu o que é que eu falei aqui hoje. Aqui está pedindo para a gente assinalar a única alternativa incorreta acerca das falsas memórias. Então, a primeira alternativa que a gente tem aqui diz que as falsas memórias são fruto do funcionamento normal, não patológico da memória. Isso está corretíssimo. De fato, por você ter tido uma falsa memória, eu tive, você teve, provavelmente todo mundo já teve uma falsa memória, não é algo patológico, é natural, é um processo natural e subjetivo da nossa lembrança de uma memória. Na letra B, diz que as falsas memórias são semelhantes às memórias verdadeiras, tanto em relação à base neurofisiológica quanto à base cognitiva. Tá correto? A gente relembra de uma coisa da mesma forma. Ela pode vir de uma maneira falsa, de acordo com aqueles elementos que a gente viu de por que ocorre, mas também pode ser uma memória verdadeira. Então a base, o processo cognitivo envolvido é o mesmo. Na letra C, diz que a memória pode sofrer distorções, tanto do fruto de processos internos quanto externos, que foi justamente o que a gente viu. O processo externo aqui está relacionado à implantação de uma falsa memória, como a gente discutiu. Na letra D, diz que as falsas memórias podem ser denominadas de espontâneas e sugeridas, muito associado à letra C. Basicamente o que a gente falou, né? Que a gente tem uma falsa memória que é espontânea, que é interna, faz parte do seu próprio processo de compreensão do evento, e aquela que é sugerida por uma pessoa, uma sugestão externa. Então aqui também está correto. Sobrando para a gente a letra E, que é a letra incorreta, que diz que adolescentes e adultos são mais sugestionáveis do que criança em idade pré-escolar. E essa aqui é a afirmativa incorreta sobre as falsas memórias. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que nunca mais esqueça o que são falsas memórias. Até a próxima!